Olá pessoal, meu nome é Tainara e eu sou a professora de Ciências do Infoenem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Muita gente usa o sistema circulatório e o sistema cardiovascular como sendo a mesma coisa, mas a única diferença é que o sistema circulatório ele inclui também o sistema linfático, que é um sistema circulatório também do nosso corpo, circula por vasos, mas que tem a diferença aí entre o sistema cardiovascular, porque não tem coração, e o líquido que corre nesses vasos é a linfa e não o sangue. E quais são os principais componentes do sistema circulatório? A gente tem o coração, que é um órgão musculoso e que vai aí servir como um propulsor, né, como um bombeador de sangue pelo nosso corpo inteiro. Nós temos os vasos sanguíneos, que são vasos distribuídos por todo o nosso corpo, por onde o sangue vai aí percorrer. E nós temos o próprio sangue, que é um tecido composto por diversas células, como as hemácias, os glóbulos brancos e também o plasma, né, que a gente chama aí de plasma sanguíneo, e é o líquido por onde várias substâncias são transportadas. Nós temos também aqui na circulação a grande circulação, como é mostrado aqui na imagem, né, que é chamada de circulação sistêmica, e também a pequena circulação. Como é mostrado aqui na imagem também, é a circulação do coração para o pulmão, que também é conhecida como circulação pulmonar. O sistema cardiovascular ele não atua sozinho, ele vai atuar em conjunto com outros sistemas, como o sistema respiratório. Quando você respira e inala o gás oxigênio, esse oxigênio ele vai ser transportado aos seus tecidos, né, pelo sistema cardiovascular. Ele integra também o sistema digestório. Quando você come alguma coisa, né, e esse alimento é digerido, ele vai ser quebrado e transformado em moléculas cada vez menores. Essas pequenas moléculas, elas vão ser transportadas aos tecidos do seu corpo também pelo sistema cardiovascular. Outra função bem importante do sistema circulatório, do sistema cardiovascular especificamente, é a eliminação de resíduos do nosso corpo, resíduos metabólicos. Então, quando as células realizam a respiração celular, a produção de ATP, energia, né, ela vai produzir dióxido de carbono, CO2. Então, esse CO2 ele precisa ser eliminado do nosso corpo porque ele é tóxico. Ele vai ser eliminado, vai ser transportado pela circulação, né, pelo sistema cardiovascular, e vai ser eliminado pelos nossos pulmões. Outro resíduo também que a gente precisa eliminar do nosso corpo é a ureia, né, que é um resíduo tóxico, e a gente elimina através da urina, e essa ureia ela é transportada também através do sangue para os rins. E uma função também bem importante do sistema circulatório é a manutenção da temperatura corporal. Então os vasos eles podem se contrair ou se dilatar. Quando está muito calor, você percebeu que as pessoas ficam mais vermelhinhas, né? Elas ficam vermelhinhas porque os vasos estão dilatados para que você possa perder mais calor para o meio e não aquecer tanto o seu corpo. E quando está frio, esses vasos se contraem bastante para que você não perca calor para o meio, tá? E você mantenha a sua temperatura corporal. Outra função importante é na defesa também do nosso organismo, porque no sangue ficam aí várias células de defesa, né, do nosso organismo, que são chamadas de glóbulos brancos. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o coração? O coração ele é um órgão musculoso e ele é composto por um tipo específico e especial de tecido muscular, que é o miocárdio. Ele é diferente dos músculos, por exemplo, que compõem a nossa perna, tá bom? Ele possui contrações involuntárias. Na nossa perna ou no nosso braço, né? Eu comando as contrações, então eu comando os movimentos. Já no nosso coração é diferente, porque a contração é involuntária. Eu não tenho poder sobre essa contração, eu não tenho comando sobre parar essa contração ou começar essa contração. Tranquilo? O coração ele é composto por 4 câmaras diferentes: os átrios e os ventrículos. Os átrios eles ficam na parte de cima e os ventrículos na parte de baixo, beleza? O coração ele também é dividido entre lado esquerdo e lado direito. E entre essas câmaras e também entre as veias e entre as artérias que compõem o coração, que estão ligadas aqui ao coração, a gente tem válvulas. Por quê? Porque essas câmaras elas se comunicam, beleza?
elas não estão aí completamente separadas, elas possuem um espaço de comunicação, né, por onde o sangue vai percorrer de uma câmara para outra. E entre esses espaços eu vou possuir válvulas, né? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu vou possuir uma válvula chamada de tricúspide, né? Ela é uma válvula de tecido conjuntivo e ela é formada aí por três espacinhos diferentes. Se vocês forem ver aqui, como dá pra ver, vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. Ela tem três espaços diferentes. E entre aqui o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, a gente vai ter a válvula bicúspide, que ela também é um tecido conjuntivo e formado por dois espacinhos diferentes, como dá para ver aqui na imagem. A gente vai ter também a válvula pulmonar, né, que ela vai ser aí entre a artéria pulmonar e o ventrículo direito, e também temos a válvula aórtica, né, que está aqui entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos? Vamos começar falando das artérias. As artérias, a característica principal delas é que elas possuem uma parede bem robusta, bem grossa, porque é composta por bastante tecido muscular. Então, elas são bem elásticas, elas suportam grande pressão. Por isso, as artérias estão aí relacionadas a condução do sangue do coração para o corpo. Então, o coração bombeia o sangue numa pressão muito grande, essas artérias suportam essa pressão e vão conduzir o sangue para o nosso corpo. Já as veias, elas possuem uma parede um pouco mais fina que a das artérias, então elas possuem menos músculo na sua parede, tá bom? E elas estão relacionadas aí geralmente com a condução do sangue de volta para o coração. As veias, elas possuem válvulas também, como dá para ver aqui na imagem. Então, elas possuem válvulas aí no seu interior, que ajuda esse sangue a não regurgitar, esse sangue não voltar para trás. Então, esse sangue sempre vai ter uma direção só, né? Ele vai ser unidirecional. E como não existe, por exemplo, um coração no pé, uma bomba propulsora no pé, né, para nossa circulação sistêmica, para grande circulação, a gente vai contar com o auxílio dos músculos das nossas pernas, por exemplo, para mandar o sangue contra a gravidade, né? Então esses músculos vão se contrair e vão ajudar o sangue a subir, assim como as válvulas que possuem aí as veias, né? Que as veias possuem. Temos ainda os capilares sanguíneos. Os capilares, eles são os menores vasos que a gente tem. Então eles possuem uma parede muito fininha, formada apenas por endotélio. E é por esses vasos que ocorrem as trocas gasosas. Então, por esse vaso que a gente consegue deixar o oxigênio e as substâncias para os tecidos do corpo e pegar, né, de volta aqueles resíduos, né, como CO2, por exemplo. Isso tudo acontece por difusão, tá bom? Porque é um vaso muito fininho, onde as substâncias conseguem passar aí, beleza? E temos também as arteríolas e as vênulas, que são aí ramificações das artérias e das veias. Como dá para ver aqui na imagem, a gente tem as artérias e as veias, e elas vão se ramificando, até formar as arteríolas, as vênulas e os capilares. Tranquilo? Pessoal, então é isso a aula de hoje. Nós falamos sobre os principais componentes do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir a próxima aula, que a gente vai falar sobre ciclo cardíaco e sístole e diástole também, beleza?